Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, acolha os nossos corações, que sintamos essa atmosfera de profundo amor e misericórdia que todo núcleo cristão, núcleo espírita nos proporciona, esse clima de fraternidade, de confiança mútuas que se estabelecem entre nós e os espíritos desencarnados, para que a nossa alma esteja de portas abertas para realmente acolher os recursos preciosos do Evangelho, se nutrir disso e poder caminhar. Como diz Jesus, através do médium João Evangelista, no livro Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o que se processa toda vez que adentramos o centro espírita. É Jesus que bate à nossa porta, desejando entrar. Mas Ele nos ama tanto, nos respeita tanto, que não força a porta, Ele bate. Ele pede autorização para que possa entrar em nosso coração e comungar conosco, dividindo o pão do amor e da fraternidade. Que cada um de nós, portanto, possa ouvir esse convite, esse bater na porta do nosso coração e abrirmos para recebê-lo, enriquecendo a nossa vida cada vez mais com a sua presença. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. O querido amigo Sandro fez o convite. Já há algum tempo estava devendo essa visita e é para mim e para a Flávia uma imensa alegria estar entre corações tão queridos que a gente vai encontrando no movimento espírita, nas jornadas. São momentos como esse que realmente nos nutrem e nos fortalecem a seguirmos adiante. Como nunca, nós precisamos de união, nós precisamos dessa comunhão que é a força dos cristãos. É a força do discípulo do Cristo, é aquela que nasce da comunhão, da fraternidade e da amizade, que é também um recurso precioso de sustentação em momentos difíceis e desafiadores como os que vivemos no mundo. Momentos que nos convidam realmente a testemunhar, como Jesus nos havia alertado. Então que seja para nós uma manhã proveitosa e que daqui saímos cada um mais conscientes e dispostos a servir com Jesus. E o tema que nos propomos nesta manhã é um tema, de certo modo, desafiador, porque mexe com todos nós, né? Ele vai tratar aí de aspectos do nosso ser que ainda precisamos corrigir, que ainda precisamos adaptar, melhorar, para podermos realmente nos integrar cada vez mais ao coração de Jesus e ao trabalho, né? Ao coração do trabalho cristão. Então são amarras que todos nós ainda temos, em maior ou menor grau, que nos impedem de avançar com mais liberdade, com mais autonomia, com mais segurança para o alvo que nos está proposto. Então, a grande caminhada do cristão é também ir reconhecendo ao longo do processo, na medida em que vai se conhecendo, reconhecendo aquilo que o prende, aquilo que o dificulta a caminhada, aquilo que é ainda peso, porque com Jesus o fardo é leve. Então, a gente precisa identificar quais são esses pesos, quais são essas aflições desnecessárias que criamos para nós e que ainda nos impedem de avançar como seria desejável. E aqui nós iniciamos então com uma pergunta que Kardec faz aos benfeitores no Livro dos Espíritos, a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim aos benfeitores: qual o maior obstáculo ao progresso? E eles então são sucintos na resposta: o orgulho e o egoísmo. Me refiro, dizem eles, ao progresso moral. O progresso intelectual vai caminhando quase que num contínuo, progresso científico, tecnológico, mas o progresso moral, especificamente, ele é mais lento, mais tardio, justamente porque ainda temos, em boa parte de nós, essas duas amarras, como algemas, que nos impedem realmente de progredir. Lembrando que, na verdade, orgulho e egoísmo são quase que as duas faces de uma mesma moeda. Praticamente são
vícios gêmeos aí, irmãos, onde há um, há outro. Porque o egoísmo nada mais é, como o próprio nome já diz, o culto do eu, né? Egoísmo. Quando eu coloco meus interesses, quando eu me coloco no centro do universo e passo então a julgar e a conceber que tudo mais deve gravitar em torno de mim, que tudo mais deve estar a serviço dos meus interesses, dos meus propósitos, dos meus caprichos. Isso é o egoísmo, né? O culto do eu. E o orgulho é justamente a supervalorização, o superdimensionamento desse eu, nesse processo de culto e de adoração. Portanto, onde há egoísmo, há orgulho. Onde há orgulho, há egoísmo. E são essas as chagas principais, as amarras que deveremos cada um de nós olhar realmente, tratar, superar pelos antídotos e pelas chaves de libertação que o Evangelho vai nos trazer, para que possamos realmente caminhar com Jesus no sentido da felicidade, no sentido do aperfeiçoamento que todos demandamos. E a mensagem que nós trouxemos para ser a linha condutora da nossa manhã de reflexões vai tratar justamente de uma dessas consequências do orgulho, que é esse grande obstáculo ao progresso, um desses filhos do orgulho que ainda marca muito a nossa atuação, mesmo no bem, na seara do espiritismo, na seara de um trabalho voluntário, seja onde for, naquilo que buscamos fazer. É um desses filhos do orgulho que mais ainda nos acompanha e que muitas vezes sequer percebemos a sua presença e o quanto ela nos compromete. Então, separamos uma mensagem de um querido benfeitor espiritual, muito importante aqui para o movimento espírita da nossa região, que deixou um legado muito precioso. Nos referimos ao querido Caibá Schutel, ali de Matão, que na obra conjunta de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, O Espírito da Verdade, que é uma obra muito rica, com a presença de vários benfeitores, nos traz justamente uma mensagem intitulada O Filho do Orgulho, que será a nossa condutora nessa manhã. E no comentário, então, dessa mensagem, ele começa dizendo assim, já apresentando para nós qual é esse filho do orgulho que nos compete aí olhar, né, e analisar para vencer, ele diz, o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Então nós vamos tratar hoje aqui de melindre. Uma coisa que nós quase não temos, nós espíritas. Mas fica aí a dica, né? Fica aí o aprofundamento, para que identificando alguma coisinha nesse sentido, a gente possa trabalhar. Mas a ideia é que nenhum de nós possa sair daqui hoje melindrado. A partir das reflexões que teremos, que cada um de nós possa olhar com melindre, com uma nova disposição em superar isso que é uma dessas amarras do nosso progredir e um dos maiores adversários da nossa paz e da nossa harmonia. Porque vínhamos pensando, né? Será que nós conseguimos medir quantas aflições e quantos tormentos voluntários criamos para a nossa própria alma a partir do cultivo do orgulho, do melindre, que anda sempre de mãos dadas com o ressentimento, com a mágoa, que acolhe sempre o ciúme, o despeito, a inveja? Quantas aflições a alma não encontrará pela ausência da humildade que combate o que é o antídoto primordial em relação ao orgulho, em relação ao melindre? Quantas aflições que nos consomem as energias vitais, que nos consomem o ânimo do trabalho, que nos tiram a alegria do servir, a alegria do partilhar, que nos prendem em ilusões que muito tempo nos tomam, que grandes decepções mais adiante nos trazem, com muito sofrimento. Enfim, quantos tormentos voluntários, como dizem os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não criamos para nós mesmos a partir do cultivo do orgulho e de todos esses seus filhos, o melindre dentre eles.
Emmanuel, inclusive, quando vai comentar sobre a humildade no livro Pensamento e Vida, capítulo 24, uma mensagem muito profunda, muito interessante, ele vai dizer que na ausência da humildade, nós criamos enquistamentos do sentimento, ou seja, cristalizações do sentimento, que são outros tantos bloqueios para que possa fluir através de nós o amor que verte do manancial divino, que é o bálsamo soberano da alma, que é o purificador soberano da alma, que é aquilo que perfuma, traz perfume à nossa alma. São outras tantas barreiras que criamos internamente para a expressão desse amor, que edifica, que embeleza, que balsamiza, que pacifica, primeiramente aquele que o transporta. Como dizia um sábio orientalista, um sábio oriental, o nosso grande objetivo na vida não é nem tanto buscar o amor, mas sim descobrir as barreiras que criamos para ele em nós. Porque o amor é quem nos busca, nós é quem fugimos dele. Nós é quem criamos barreiras para que ele se expresse através de nós. Porque Deus é o amor, Deus é amor na definição de João. E envolvendo a tudo que existe com esse amor, com esse hausto divino, como Emmanuel também define no Pensamento e Vida, capítulo 30, somos nós que ainda fugimos ou criamos barreiras ao invés de pontes para que esse amor possa fluir. Então, a ausência de humildade, diz Emmanuel nesse capítulo sobre a humildade, no livro Pensamento e Vida, nós criamos esses enquistamentos do sentimento, que são essas barreiras que impedem esse fluxo da vida, né? Esse fluxo da vida abundante. Nós criamos, a definição do Espírito Sheila, ela tem uma mensagem muito interessante chamada pontos mortos. Nós criamos pontos mortos na nossa alma, que são pontos de estagnação. Se não trabalharmos a nossa alma no sentido integral para que ela consiga superar esses pontos mortos e torná-los todos vivos, né? Tornar toda a nossa alma, essa alma fértil, esse solo fértil capaz de gestar e gerar e fazer frutificar as sementes da vida, não encontraremos realmente a paz, o equilíbrio que tanto ansiamos. Ele ainda acrescenta, Emmanuel, nessa mensagem, que aquele que falta humildade, aquele que cultiva, portanto, o orgulho, o melindre, o ressentimento, o despeito, o ciúme e a inveja, que estão todos ali atrelados muito profundamente entre si, esse indivíduo vive num constante estado de tensão psíquica. Um constante estado de tensão psíquica. Ele está sempre encontrando algo que o incomode, ele está sempre encontrando o aspecto mais negativo das coisas, mais negativo das pessoas, ele está sempre buscando e atraindo aflições. Por isso André Luiz vai dizer assim, no livro Sinal Verde, capítulo 23, quem vive de se ferir acaba por se tornar espinheiro. Então quem está nesse estado constante de tensão psíquica, o que o outro conquista o incomoda, o que o outro realiza o incomoda, o que o outro falou o incomoda, o conselho de um outro o incomoda, se alguém não reconheceu aquilo incomoda. Quem vive de se ferir acaba por se converter num espinheiro. A sua vida é um espinheiro. Internamente cultiva espinheiros, se fere a si mesmo, porque escolheu cultivar espinheiros. Porque ao invés de dar espaço para que nele floresça a árvore do Evangelho, com os valores fundamentais da humildade, a base da árvore do Evangelho é a humildade, ele escolhe cultivar espinheiros, como está lá no registro da parábola de Jesus, a parábola do semeador. Os vários tipos de solo, nós temos lá o terceiro tipo de solo, que é aquele dos espinheiros, que, diz o mestre, os espinheiros sufocam a plantinha crescente do Evangelho. Mas olha que interessante, se há espinheiro, o espinheiro é uma planta, e se ele cresce ali é porque o solo já é fértil. O solo já é fértil. Então a questão é a escolha. Ou se escolhe o espinheiro, ou se escolhe a plantinha do Evangelho. Mas quantas vezes em nossa vida não escolhemos o espinheiro, justamente porque valorizamos mais as questões exteriores
O nosso orgulho se apega às questões exteriores, se apega aos valores do mundo, se apega às aparências ao invés da essência, e isso é para nós uma fonte de sofrimento constante. Então, nossa vida se converte no espinheiro, vai dizer Jesus, né? Aqueles que estão preocupados excessivamente com as ansiedades do século, do mundo, com as coisas do mundo, esses são os que cultivam o espinheiro. E é isso que o orgulho, no fundo, faz. Ao invés de buscar profundidade, interioridade, ele se apega às questões exteriores. A imagem que criamos de nós mesmos, a imagem que os outros terão de nós, aos aspectos exteriores das nossas obras e não à obra interna que devemos todos fazer. Porque as obras exteriores, por mais nobres, um dia passarão. São recursos transitórios. A grande obra, a que realmente edifica e permanece, é a interna. Se valorizamos mais essa do que as outras, estaremos naturalmente construindo uma paz, um equilíbrio, uma estabilidade mais duradouros, que independa das circunstâncias exteriores. Mas o orgulho não. Ele passa a se identificar com as aparências do mundo, ele passa a se identificar com os valores do mundo. E por isso sofre tanto, porque os valores do mundo são transitórios, são frágeis. Então o orgulho é como aquela árvore que é muito bela por fora, mas que investiu pouco nas raízes, e por isso é frágil. Justamente por sentir a fragilidade, ela quer cada vez mais destaque da copa, cada vez mais destaque exterior, e perde cada vez mais profundidade, e por isso continua sendo frágil. A humildade, por outro lado, não. Como ela investe muito em interioridade, como ela edifica muito primeiro para o fundo, para dentro, pouco valor dá a ela às aparências exteriores, porque sabe que a sua força não está na beleza da copa, das folhas ou das flores, mas antes na profundidade da sua raiz. Isso é humildade. Isso é a base do desenvolvimento com Cristo. Por isso a humildade é a primeira das virtudes ensinadas por Jesus. Ele escolhe trazer como primeira lição, como abre alas aí da sua missão no mundo, né? Como aquela primeira exemplificação maior, a lição da humildade, na manjedoura, da simplicidade, como a dizer que é a humildade o berço da vida cristã. É ela que gesta, é ela que dá o início do processo. Se quisermos realmente crescer com Cristo, precisamos primeiro crescer para dentro. Estender raízes. E isso o mundo não vê. Isso o mundo não vê, mas você sabe. E é isso o que te dá força. Você passa a apoiar a sua força, a sua estabilidade no trabalho com Jesus, naquilo que construiu internamente, não naquilo que aparece ou transparece para o mundo, para ser reconhecido, para ser aplaudido. Então, essa é uma coisa fundamental, que Santo Agostinho vai dizer, numa frase que se atribui a ele: observa a árvore. A fim de crescer para o alto, cresce primeiro para baixo. A fim que seus galhos possam alcançar o céu, é preciso primeiro aprofundar as suas raízes. Isso é humildade. Então, por isso, quem não tem essa base da vida cristã, aquele que falta a humildade, vive-se nesse constante estado de fragilidade, porque embora o orgulho pareça forte e a humildade frágil, na verdade é o oposto. A humildade é forte, embora aos olhos do mundo pareça frágil. E o orgulho é frágil, embora aos olhos do mundo pareça forte. Vive-se, portanto, num constante estado de aflição, de tensão psíquica quando foge à humildade. Por quê? Como ele começou dizendo aqui, quando assim o fazemos, começamos o trabalho com Jesus já de maneira equivocada. Porque começamos, colocando-nos acima do bem de todos, a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Porque é daí que nasce o melindre. Porque vamos para o trabalho, na casa espírita, por exemplo, seja onde for, querendo que aquele trabalho seja para nós um instrumento de ascensão exterior, muitas vezes. Que aquele trabalho seja uma expansão de nós mesmos, algo que venha nos servir, e não nós a ele. Então a gente vai para o trabalho muitas vezes com o foco desajustado. Ao invés de irmos ao trabalho buscando servi-lo,
vamos ao trabalho ou à casa espírita ou ao Cristo buscando que Ele nos sirva. E quando isso não acontece, melindramos, nos ressentimos. Quando a nossa ideia não é atendida, ressentimos. Quando o nosso ponto de vista não é o mais valorizado, ressentimos, melindramos. Quando a nossa ação é, digamos assim, corrigida, quando somos convidados a aperfeiçoar esse ou aquele ponto, ou a melhor servir ao trabalho, nos melindramos. Porque, no fundo, não estamos servindo ao trabalho, mas ainda a nós mesmos. Porque nós sempre estamos servindo a alguém ou alguma coisa. A grande pergunta é, como Emmanuel tem uma mensagem, a quem obedeces? Ou a quem serves? Nós servimos no trabalho, ao trabalho em si, ao Criador, às leis divinas, ou ainda queremos fazer dele algo que nos sirva? Se centralizarmos o nosso trabalho, a nossa atuação, no trabalho em si, no compromisso com as leis divinas, no bem de todos, então qualquer corrigenda, qualquer contrariedade será enxergada por nós como um convite a melhorarmos ainda para o trabalho que nos propomos. Mas se vamos para o trabalho com a ideia de sermos servidos, qualquer contrariedade é enxergada por mim como uma ferida nessa imagem que eu criei de mim mesmo, no orgulho. E aí eu sofro. Aí eu me decepciono. Então, a primeira grande pergunta que todos nós devemos nos fazer é, no trabalho, a quem eu sirvo? Eu me lembro do livro Ave Cristo. Foi essa pergunta que Quinto Varro ouviu de Apio Corvino, logo no começo do livro. Um momento difícil que ele estava passando, e ele já era uma alma bem consciente, já era uma alma com muitos valores, com muitas virtudes, como a gente vê na obra. Mas ele estava sofrendo por conta de várias dificuldades que estavam surgindo, e ele é levado, então, àquele ancião muito respeitado já, naquela comunidade cristã, Apio Corvino, e começa ali a relatar para ele os seus problemas, as suas dores, os seus desafios e tal. Apio Corvino ouve-o com toda a paciência, com toda a compreensão, mas sabendo que estava diante de uma alma mais consciente, ao final de todo aquele rosário que ele desfiou ali de sofrimentos, a incompreensão da esposa, enfim, tudo mais, Apio Corvino diz assim, meu irmão, você entrou no cristianismo para servir a Cristo ou para que Cristo te sirva? Porque muitas das nossas decepções no movimento espírita, em qualquer corrente cristã, nascem disso. Nós entramos lá esperando que Cristo nos sirva, ao invés de nós servirmos a Cristo. E é aí que a gente diz, me decepcionei com o espiritismo e com os espíritas. Mas você estava servindo a eles, ou a você ou ao Cristo? Porque tem uma certeza, com Cristo você nunca vai se decepcionar. Com o Criador, com a lei divina, você nunca vai se decepcionar. Porque ela é eterna, ela é imutável, ela é perfeita. O Cristo é a virtude imutável. É a virtude eterna. É aquela segurança fundamental. Então, a depender do foco com que começamos, nós podemos saber se estamos começando bem ou se precisamos reajustar o foco para começar. Porque isso é muito fundamental. Segundo esse foco que temos, isso vai definir para nós estabilidade, segurança, força e perseverança no trabalho ou instabilidade, fraqueza, desânimo, abatimento no trabalho. Porque nós vamos nos tornando aquilo que nós adoramos, aquilo que nós elegemos como foco em torno do qual gravitamos. Se nós gravitamos em torno daquilo que é transitório, falho, imperfeito, assim será também a nossa paz, o nosso equilíbrio e a nossa estabilidade. Falhos, imperfeitos, transitórios. Mas se nós gravitamos em nossa ação em torno daquilo que é eterno, imutável, em torno daquilo que é estável, assim será também a nossa estabilidade, a nossa paz e o nosso equilíbrio. Porque nós nos tornamos, a nossa vida se torna aquilo que nós elegemos como foco de adoração. Se servimos a nós mesmos, somos falhos, transitórios, no sentido da expressão humana, Nós, como espíritos, somos imortais, mas a nossa personalidade é transitória, falha, imperfeita. Se nós servimos a isso,
E se isso é o foco do nosso culto e da nossa adoração, mais cedo ou mais tarde nos decepcionamos. Mas se servimos ao bem, ao amor, à verdade, isso é eterno. E tudo que construímos em torno disso será duradouro. Será duradouro. É o que Jesus diz. Ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon, que representei as ilusões do mundo. E é o que ele está dizendo. Quando nos sobrepomos ao bem de todos, isso deixa de ser bem. Isso deixa de ser o eterno bem e passa a ser capricho, passa a ser exigência. Isso tudo não pode realmente sustentar uma paz duradoura. Lembrando a definição de bem que os Espíritos trazem no Livro dos Espíritos, na questão 629, o bem, lá na questão que eles tratam da moral, o bem, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Esse é o bem eterno, que nunca te decepciona. Agora, quando você faz pensando no seu bem ou no bem dos seus, esse traz decepções. Então, a vaidade é essa sobreposição do nosso eu à vontade divina, que traz sempre angústia e aflição. Porque o nosso eu não pode sustentar algo perene, duradouro. Só o Criador eterno e suas leis é que podem sustentar algo perene e duradouro. É essa a grande transposição que o Evangelho nos convida a fazer. Há um exemplo interessante no Evangelho que a gente tem citado muito nas últimas reflexões que temos feito, porque é a síntese de toda a caminhada com Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 45, ele vai tratar de uma ideia interessante. Ele vai falar lá de dois Adãos. Ele vai falar que tem um primeiro Adão e o segundo Adão. São metáforas que a gente precisa entender à luz do conhecimento que o Espiritismo nos proporciona. O primeiro Adão é aquele lá do Gênesis, que todos conhecemos a história, embora muitas vezes a gente leia essa história muito superficialmente, ela é muito rica no seu simbolismo. O que é o símbolo lá que está em Adão? Adão havia recebido orientações divinas, mas em determinado momento ele volta as costas para as orientações divinas para atender o seu desejo. Então Adão é o símbolo da criatura humana que volta as costas para a consciência e para a lei divina a fim de gravitar em torno dos seus desejos. É aquela que tira Deus do centro e passa a cultuar a si mesmo. O primeiro Adão é o símbolo do egoísmo. O primeiro Adão é o símbolo do homem que cedeu ao egoísmo. E por isso, toda aquela aflição que a gente vê depois, a culpa e tudo mais, é o homem que cedeu ao egoísmo, que voltou-se contra a própria consciência. Mas Paulo fala-nos de um segundo Adão, que é um símbolo do Cristo. Então é como se fosse assim, Adão é o esboço, o Cristo é o desenho feito. Percebe? Adão é o ser humano em construção, o Cristo é o resultado, é o final, é a meta. Como diz Emmanuel, a humanidade real, somente nas linhas morais do Cristo alcançaremos a humanidade real. No Fonte Viva, 127. Então, primeiro Adão, segundo Adão. A nossa trajetória é do primeiro Adão ao segundo Adão. E qual que é a grande mudança entre o primeiro Adão e o segundo Adão? Pois bem, o primeiro Adão, lá no Gênesis, no jardim, simbolicamente, voltou suas costas a Deus e colocou a sua vontade no centro. Passou a gravitar em torno de si. É o egoísmo, é o orgulho. E por isso a fragilidade, por isso a insuficiência, por isso as aflições. O segundo Adão, o Cristo, o que ele faz? Ele repete uma cena que aconteceu lá no Gênesis. Antes da crucificação, Jesus está de novo num jardim. O Jardim das Oliveiras. Não é por acaso que ele está no jardim, ele está reconfigurando aquela cena. Só que ele faz o inverso. Se o outro Adão disse que não seja feita a sua vontade, mas a minha, Jesus, naquele momento, naquele jardim, diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que ele faz? Ele recoloca o Criador no centro. O bem de todos, a virtude eterna, a lei imperecível no centro. Por isso ele é o segundo Adão. Essa é a grande transição que o Evangelho nos convida a fazer. E por isso
com Cristo se alcança a vida abundante. Porque uma vida sustentada, amparada no Criador e na lei divina. Portanto, viva. Como diz Jesus, nenhum galho fora dessa videira, que é a videira da lei divina, pode produzir frutos realmente. Porque sem o contato com a seiva divina, não há produção, não há vida abundante. Se nos desconectamos da videira divina, não há frutos, há apenas ilusão, que é o orgulho. Não são frutos reais, são ilusões. Mas quando nos reconectamos com a lei divina, quando recolocamos o Criador no centro e passamos a gravitar em torno disso, então aí sim estamos realmente entendendo o que é o progredir. Estamos nos libertando das amarras que nos impediam de avançar. Então, primeiro e segundo Adão. É os conceitos daqui que Paulo trabalha nesse versículo da carta aos Coríntios. Ele vai dizer, o primeiro Adão é alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Então, o primeiro é alma vivente, alma levada, alma arrastada pelas circunstâncias. É a forma passiva ainda de se viver, só arrastado pelas coisas. Agora, o outro é espírito vivificante, é o que dá vida, é o que tem vida para dar. O outro recebeu vida, só recebe, mas ainda não dá. Agora, o outro dá. O outro é abundante para dar, o outro tem vida, espírito vivificante. Então, é isso que está aqui sendo ilustrado para nós, logo no começo, né? Enquanto nos prendemos ao orgulho, estamos ainda nessa condição de primeiro Adão. Quando vamos nos encaminhando à luz do Evangelho do Cristo para a condição do segundo Adão, então vamos realmente desenvolvendo vida. E aí ele prossegue. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Então eu me coloco acima da causa e mais importante do que a tarefa. A tarefa é que está me servindo e não eu a ela. E isso, mesmo na seara do bem, é ainda uma constante em nossos passos. Mesmo naquilo que parece ser virtude, ainda temos muitos de nós ali envolvidos em interesse pessoal. Que, como dizem os Espíritos, na questão 895, Kardec pergunta assim a eles: postos de lado os defeitos e os vícios, qual o maior sinal de inferioridade? E a resposta deles é simples: o interesse pessoal. Muitas vezes, as virtudes ou as qualidades morais em um indivíduo são como, numa peça de cobre, a douradura, ou seja, o verniz, né? Aquilo que encobre. Não resistem à pedra de toque. Às vezes, o indivíduo parece realmente ter qualidades morais, mas quando é ferida a corda do interesse pessoal, ele põe à mostra que aquilo ainda era mais um verniz do que realmente a sua condição. Então, mesmo no que diz respeito ao nosso trabalho na seara espírita, a nossa busca e esforço no bem, ainda há muito do nosso interesse pessoal contaminando esse bem e trazendo-nos aflições, trazendo-nos decepções na seara espírita. Por quê? Queremos que o Espiritismo nos sirva, ao invés de nós servirmos à causa e aos valores do Espiritismo. Né? Há uma outra mensagem do Emmanuel, que julgo interessante a gente trazer aqui também para reflexão, no livro Fonte Viva, capítulo 101, chamado A Cortina do Eu. Porque é bem isso que acabamos de ler aqui, e é uma reflexão que cabe a todos nós na nossa seara. Ele comenta um versículo de Paulo, nas cartas aos Filipenses, em que Paulo diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Mesmo na seara do Cristo, muitas vezes estamos buscando o que é nosso e não o que é do Cristo. Os interesses do Cristo, que são sempre o melhor para todos. O grande lema do trabalhador cristão é o lema de João Batista. É preciso que ele cresça e nós diminuamos. A expressão do nosso eu com seus caprichos, com as suas exigências, é preciso que tudo isso ceda lugar à presença e aos interesses do Cristo, que representa os interesses divinos em nossa vida. Mas ao comentar isso, Emmanuel vai dizer assim: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos.
Ou seja, o que nós estamos aprendendo com Jesus e com o Evangelho? A comunhão com os interesses do Pai. Aliar a nossa vontade à vontade divina. Isso é progredir. Isso é a fé que liberta. Enquanto há muito do nosso interesse, há ainda uma divisão entre a vontade do Criador, ainda uma distância entre a vontade do Criador e a nossa. Isso sempre gera em nosso coração inquietude. Porque a proposta, o mandamento divino é, o primeiro mandamento que o Cristo nos traz, que ele resgata lá do Antigo Testamento, amar a Deus de todo o teu coração. Então, enquanto a gente ainda quer, no mesmo coração, amar a Deus, mas amar ao nosso ego, é diferente de amar a nós mesmos. Estamos falando de amar ao nosso ego e às nossas paixões. Enquanto a gente quer, com o mesmo coração ainda, servir a Deus e servir aos nossos interesses pessoais, caprichos, esse coração estará dividido. Não é amar a Deus de todo o teu coração. E como diz Jesus, todo reino dividido está deserto. Somente um coração inteiramente entregue pode alcançar a plenitude da paz e da segurança e da confiança. Porque, na medida que a gente vai tirando os interesses e alinhando a nossa vontade à vontade divina, passamos a comungar com o Criador. Deixamos de ser simplesmente servos e passamos a ser filhos. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita chamada Filhos e Servos. Ele diz assim, a partir de uma frase de Jesus, Jesus diz: o filho permanece sempre na casa, o servo não. O servo é condição transitória, o filho é condição eterna. Por quê? O filho é aquele que passou a perceber que o mais interessante é comungar dos interesses do pai. O servo é aquele que ainda tenta servir ao pai, tentando servir a si mesmo. Como ele espera algum tipo de retribuição, ele sofre, porque nem sempre vem, nem sempre acontece o que ele esperaria, o que ele desejaria. Mas o filho é aquele que, buscando em tudo alinhar-se à vontade divina, sabe que o que quer que venha, o que quer que aconteça, é bênção. Por isso que o filho permanece para sempre, está sempre em paz, diz Emmanuel, e o servo sofre de constantes aflições. Filhos e servos. É a transição que somos convidados a fazer. Deixar o interesse pessoal de lado, a não ser os interesses nobres, os interesses divinos, para que o nosso coração inteiro seja um reino integrado e um reino, portanto, vivo, porque o reino dividido está deserto. Por isso ele segue dizendo, por trás da cortina do eu, que é aí os interesses pessoais, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Porque no fundo é a isso que o orgulho nos conduz, O orgulho, ele tolda a nossa visão. Ele deturpa a nossa visão, a nossa apreensão da vida, dos outros, das circunstâncias e de nós mesmos. Isso é o orgulho. É uma cegueira diante da vida. Afastamos-nos da realidade. Afastamos-nos da verdade sobre a vida, sobre os outros e sobre nós mesmos. Então vivemos, como diz Emmanuel, numa cidadela de ilusão. É isso que o orgulho nos faz. Mas, como aprendemos com Jesus, somente o conhecimento da verdade liberta. O conhecimento da verdade a nosso respeito, a respeito da lei divina, a respeito da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem e de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Então ele não está nem analisando aqui os casos mais patentes de orgulho. Ele está falando assim que mesmo no campo da virtude, mesmo nos assuntos do bem, ainda há muito de capricho individual, de interesse pessoal, dessa cortina do eu. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Lembra lá da lenda de Narciso, da mitologia? O Narciso se apaixonou pela sua própria imagem vista no lago. E assim geralmente somos nós, o orgulho e a vaidade, que nos fazem apaixonar por uma imagem que criamos de nós. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. E aí ele traz alguns exemplos para a gente ver como isso ainda está presente em nós. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos.
porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos instintivamente, enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Então é mais ou menos assim, nossa, eu amo aquela pessoa. Daqui a pouco ela começa a tomar caminhos completamente diversos daqueles caminhos que você gostaria ou esperava. Daqui a pouco ela passa a torcer por partido político diferente, por time diferente, passa a mudar de religião, passa a mudar de pontos e perspectivas de vida. E aí, que engraçado, aquele amor começa a diminuir, o interesse por aquela pessoa começa a diminuir. Por quê? No fundo, não amávamos a pessoa, mas o que víamos de nós na pessoa. Por isso nos incomoda tanto aquela mudança. Por quê? Não estamos conseguindo mais ver tanto de nós naquela pessoa. E a gente fala, nossa, mas eu gostava tanto daquela pessoa. Se fosse realmente amor por aquela pessoa, esse amor seria imperturbável. Mas, geralmente, é ainda a lenda de Narciso. Mesmo naquilo que aparece ser virtude, algo nobre, ainda há muito ali da cortina do eu. Então, isso é algo que acontece constantemente conosco. E a gente precisa realmente meditar naquela relação, por exemplo, a quem realmente servimos, a nós ou ao outro. Porque se eu sirvo realmente ao outro na relação, quaisquer que sejam os caminhos que ele tome, estarei orando, realmente desejando que possa ser feliz, que possa se encontrar. Será um amor cada vez mais acrisolado, mais puro, porque incondicional, independente das circunstâncias e das escolhas da pessoa, que é o amor do Cristo para conosco, dos nossos benfeitores para conosco. Imagina se esse amor dependesse das nossas escolhas. Essa é a ideia, muitas vezes incompreendida, que vemos no apóstolo Paulo, no Evangelho de modo geral, da graça. É a gratuidade do amor divino. Não importa o que você faça, o amor divino independe disso. E essa incondicionalidade do amor que buscamos com Cristo. Vencendo o orgulho e o egoísmo em nós, passamos a amar o outro pelo que ele é, independentemente do que faça. Mas quantas vezes nós sofremos por essas projeções? Queríamos que o nosso filho fosse por esse caminho, que na verdade é uma projeção nossa. Às vezes não é o melhor para ele, não é a proposta dele na encarnação, e nos decepcionamos, mas o meu filho não quer seguir o caminho que eu propus para ele. Mas ele tem que seguir o caminho que você propôs para ele ou o caminho que ele tem que seguir? A trajetória é dele ou é sua? Como diz Khalil Gibran, na sua belíssima definição dos filhos, lá no seu livro Profeta. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida em si mesma. Ele faz uma comparação muito interessante. Deus é o arqueiro, os pais são o arco e os filhos as flechas. Assim como ele ama a flecha que voa para o infinito, ama o arco que permanece estável para poder lançar essa flecha. Mas muitas vezes projetamos-nos nos filhos e ansiamos que cumpram desejos, anseios que são nossos e por isso sofremos. É ainda a lenda de Narciso aplicada aos nossos laços mais puros. Talvez as nossas relações mais puras sejam com os nossos filhos, mas ainda nelas a gente identifica a cortina do eu, convidando-nos a aperfeiçoar. Mas ele segue, nas obras do bem, ou seja, nos trabalhos que vamos fazer, na seara espírita, por exemplo, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Então, assim, enquanto o trabalho está ali sob a minha tutela, as minhas ideias são as mais acolhidas, o meu modo de gerir é o mais acolhido, então eu dou o máximo pelo trabalho. Mas daqui a pouco chegam pessoas novas, começam a trazer ideias novas, que muitas vezes são incorporadas em detrimento das minhas, o meu interesse pelo trabalho começa a diminuir. Eu começo a falar assim, aquela casa está se perdendo, aquele trabalho está se perdendo. Por quê? Está se afastando daquilo que eu propunha, mas às vezes está melhorando e eu não consigo ver, porque o orgulho me cega. Para mim, só haveria progresso quando seguisse as minhas diretrizes.
Mas como eu passo a ser menos o centro das atenções, o meu modo de ser passa a marcar menos aquele trabalho, aquela tarefa, aquela casa, eu diminuo o meu interesse por aquilo, porque no fundo amava não a obra em si, mas amava a mim mesmo representado na obra. Servia não a causa, mas a minha causa. Então, como isso é frequente nas nossas experiências? E de onde tudo isso nasce? Esses melindres que nos afastam do orgulho. São filhos do orgulho. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer concurso que nos compete. Então é assim, é muito mais fácil para nós aceitar que outros nos auxiliem nos nossos projetos do que voluntariamente nos dedicarmos a auxiliar em projetos ou ideias que nasceram de terceiros. Percebe como é sutil? A gente faz isso e muitas vezes não percebe. Porque, como falávamos, a base do orgulho é a cegueira. Daí a importância do conhecimento do Evangelho, daí a importância da luz que vence a treva. Porque o que nos liberta não são as nossas verdades ou os nossos pontos de vista. Por isso de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se ele tivesse dito as verdades, as nossas verdades servem à nossa conveniência. A gente toma por nossas verdades aquilo que nos serve às nossas conveniências. Mas a verdade não. A verdade é, quer você queira ou não, ela é assim. E quando ela chega, ela ilumina. E ela mostra coisas que não queríamos ver. Ela não serve às nossas conveniências. E por isso ela é libertadora. Porque ela é a única que tem a força de nos tirar das ilusões. Como dizia Eurípides Barçanufo, poderoso é o sol da verdade. Porque ele vence as névoas e as brumas das nossas ilusões. Só ela é libertadora. Daí a importância de mergulharmos no Evangelho. Porque ele vai mostrar coisas de nós que não queríamos ver. Realidades de nós que não queríamos ver. E é só lidando com isso que a gente se faz livre. Percebe como a fala de Jesus, ela é sempre muito enriquecedora? Quem quer que receba no seu íntimo mais um raio de luz desse sol divino da verdade, é sempre tirado de alguma zona de conforto. É sempre tirado de alguma ilusão, que num primeiro momento incomoda, mas depois se faz conquista. Porque é assim o Evangelho. Primeiro ele incomoda, ele tira do lugar, mas para depois edificar algo duradouro. Isso faz parte. A paz da caminhada com Jesus não é a paz ilusória da água parada com lodo no fundo. A paz com Cristo é uma paz inquieta. Todo momento somos convidados a sair do lugar, como a fonte que aprende a contornar obstáculos. Essa é a paz do Cristo. Uma paz do constante movimento. Nunca estamos parados. Somos sempre compelidos, impelidos a sair do lugar pela luz da verdade. Essa é a paz de Jesus. Inquieta. Mas aí ele segue dizendo: se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres, no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Eu estou buscando aquele incenso que muitas vezes ele vai se sentir constrangido a fazer por conta do auxílio que lhe dei. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então, para a gente ver como que, de um modo geral, nós ainda temos muito a trabalhar no que diz respeito ao orgulho, à vaidade, a essa cortina do eu que marca mesmo os nossos trabalhos no bem. Voltando, então, à mensagem de Caibar sobre o melindre, o filho do orgulho, ele diz: o melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los.
Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Olha que definição interessante. Ele vai chamar o melindre de alergia da alma. Qualquer contrariedade a gente já fica todo alérgico, né? Já fica todo incomodado, já sai mostrando os espinhos. Por quê? E achei interessante essa expressão que ele traz, transpira incoerência. O melindre é transpirar incoerência, porque se estamos filiados ao Evangelho, ao Espiritismo, cuja base assenta-se sobre humildade e caridade, melindrarmos é transpirar incoerência. É transpirar incoerência. Então é preciso que voltemos o olhar para perceber também, como ele diz, essas prevenções negativas que o melindre gera, porque aí eu passo a marcar, por exemplo, aquela pessoa que me deu algum conselho, no trabalho mediúnico, no trabalho de exposição, seja como for, que deveria ser tomado por mim como recurso de aprendizado e crescimento, de melhoria, eu passo a ter uma prevenção negativa em relação àquela pessoa, àquele trabalho, àquela casa, e não consigo enxergar mais nada de bom ali. Porque, como falávamos, o orgulho tolda-nos a visão, deturpa a visão da realidade. E ao invés de resolver algum problema, eu apenas complico ainda mais os problemas. Ainda, por exemplo, o que o outro falasse para mim, a postura do outro fosse algo realmente injusto. Se tivesse de minha parte, no meu coração, humildade, eu simplesmente relevaria. Se fosse algo justo, eu acolheria como instrumento de melhoria. Se fosse algo injusto, eu simplesmente relevaria, porque não diz ou não condiz com a realidade. Aquele que está munido da humildade, portanto, o que quer que lhe façam, o que quer que digam a seu respeito ou da sua tarefa, será sempre uma bênção, um benefício. Se é algo justo, uma melhoria realmente que precisa ser feita, ótimo, acolhemos para melhorar. Se é algo injusto, a oportunidade de compreender e de perdoar, também uma bênção. Está sempre, portanto, protegido, mas o melindroso não. Ainda que fosse algo justo, e ele diz, não, eu preciso falar então, eu preciso me colocar. Ele é orgulhoso, ele fez isso, falando isso, porque é invejoso, porque é orgulhoso. Pois bem, de que adianta tentar combater o orgulho e a inveja também com o orgulho? Apenas complicamos ainda mais a situação, porque o orgulho só entende uma voz, a da humildade. A postura da humildade com a compreensão é a mais eloquente das respostas. Tentar combater o orgulho com orgulho é complicar a situação. E é o que geralmente acontece conosco, né? Por que nos incomodamos tanto com a postura do orgulhoso? Porque no fundo ainda somos orgulhosos. O humilde não se incomoda. O humilde sente antes compaixão e compreende, porque sabe a luta que é vencer o orgulho. E a resposta eloquente da humildade desarma. Ela fala muito mais alto do que qualquer posicionamento enfático, do que qualquer revide, do que qualquer reclamação ou lamúria. A humildade, ela coloca o outro para lidar com a qualidade da sua ação. Ela coloca o outro frente a si mesmo. Ela desarma, ela alcança o outro de maneira que palavras ou reclamações não poderiam alcançar. Então é o que ele está dizendo, né? Guardemos de ter essa prevenção negativa. Busquemos sempre olhar e identificar o aspecto positivo para não marcarmos o nosso coração com essas prevenções que distanciam, que criam muros ao invés de consolidar pontes. No trabalho cristão, numa casa espírita, num grupo espírita, o que dá a força do grupo é justamente as pontes estabelecidas entre cada coração. A argamassa de sustentação do trabalho são os laços de caridade e compreensão. Em não existindo isso, por maior que seja a casa ou o grupo, é frágil. Então, que exista entre nós compreensão, como Paulo falou tanto nas suas cartas. Buscar e guardar a unidade pelo vínculo da paz, compreendendo-vos uns aos outros, tendo mansidão, paciência, longanimidade, que seria compreensão, paciência, uns para com os outros. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Então, melindre é sensibilidade de porcelana. Mas
A medida do aperfeiçoamento do espírito é justamente essa sua capacidade de lidar com essas contrariedades ao seu modo de ser, ao seu modo de fazer alguma coisa, com cada vez mais resiliência. Acolher aquilo, crescer com aquilo e seguir. Essa sensibilidade de porcelana, ou seja, que tudo o quebra, que tudo o leva abaixo, que tudo decepciona, que tudo o faz desistir, é ainda uma medida do quão pouco nós aprofundamos em nós mesmos. Criamos raízes que nos dão solidez, que nos permitem lidar com as diversas ventanias, com as opiniões diversas e tomar tudo isso como adubo para o nosso crescimento. Porque espírito superior não é de porcelana nem de cristal. Espírito superior é diamante, forjado sob a pressão e habilitado a resistir a toda e qualquer pressão. Então nós somos convidados a desenvolver essa resiliência sem a qual o trabalho com Cristo não se faz. Porque se não estivermos muito bem fundados em nós, nesse compromisso com Cristo, nós desistimos. Porque o trabalho com Cristo, ele é marcado por esses desafios que nos testam a resiliência e a perseverança. Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, ele diz assim, está no livro Testemunhos de Chico Xavier. É um livro muito interessante, ali a gente vê os bastidores da vida do Chico, né? Às vezes a gente fica olhando o Chico, aquela paz, aquela alegria, aquelas coisas, só bênçãos, só espíritos superiores ao seu redor, e a gente esquece dos bastidores. Ali a gente vê os bastidores. Emmanuel chega e diz para ele, a tarefa do Cristo, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, se a gente não estiver muito bem arraigado em Cristo e na humildade, que é a raiz da alma, a gente não continua, a gente não persevera. Mas é somente a perseverança que nos permite mais adiante o prêmio da conquista de nós mesmos. Como dizia Jesus, pela vossa paciência ou pela vossa perseverança, depende da tradução, ganhareis as vossas almas. Qual o prêmio maior, a conquista maior, senão a de nossas almas? Mas para chegar lá, só um caminho: perseverança, paciência, resiliência, fortaleza. E aí ele traz alguns exemplos. Ele diz, basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo, essa sensibilidade do melindre. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Tá? Então, se a minha ideia não foi acolhida, e como eu me associo mais ao cargo do que ao encargo, eu me julgo desprestigiado. Como eu dou mais valor ao cargo do que ao encargo e à tarefa em si, e à causa em si, como a minha imagem não foi acolhida ali, como a minha contribuição não foi acolhida, o melindre me faz muitas vezes perder a vontade, perder o ânimo em relação àquele trabalho. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica que se ressente fugindo das reuniões, gente, isso aqui, em relação à mediunidade, acho que em nenhuma outra frente o cuidado com o melindre é tão importante quanto da mediunidade. Kardec vai falar disso várias vezes no livro dos médiuns. Ele vai, inclusive, na hora que ele vai definir os tipos de médium, ele vai definir os médiums suscetíveis, que são aqueles que não aceitam nenhuma contribuição, nenhuma reflexão acerca das suas mensagens, que vão se deixando levar pelo orgulho e logo se perdem. Tem um momento lá, se não me engano, no item 228, Kardec vai falar do número de médiuns que ele havia visto se perder pelo orgulho, que era o principal escolho, o principal obstáculo do exercício da mediunidade de maneira adequada, o orgulho, que vai levando ao insulamento, que vai gerando e patrocinando a obsessão, a fascinação, e daqui a pouco o indivíduo se perde completamente. Sem humildade no exercício da mediunidade, não se avança, não se vai adiante. É fundamental que a gente possa ter essa consciência de acolher as orientações, de submeter as mensagens que chegam através de nós à análise racional, lógica, como Kardec propôs. O próprio caso da codificação, quantos médiuns depois não brigaram com Kardec, se afastaram de Kardec por causa que Kardec não abria mão da análise. Um médium, inclusive,
que recebeu muitas das mensagens do Espírito de verdade, Sr. Rose, que ele utilizou na codificação, mas muitas outras mensagens recebidas do mesmo Espírito de verdade, pelo mesmo médium, Kardec recusou. Como dizendo assim, não parece ser o mesmo Espírito. Parece ser ou uma assinatura apócrifa, ou outra coisa. Do mesmo médium, com a mesma assinatura, Kardec recusou. Esse médium mais adiante afasta-se do Espiritismo, lança um livro por conta própria, Kardec comenta acerca desse livro, dizendo dos problemas encontrados no livro, mas veja, Kardec nunca abria mão disso, e o médium precisa estar consciente disso. Mais tempo que ele tenha de serviço, ele está em aperfeiçoamento, precisa se submeter com humildade à análise dos companheiros, à análise do dirigente, à análise dos mais experientes. Precisa entender que está suscetível também à utilização por espíritos não tão nobres. Porque nós todos ainda as temos, as imperfeições que são as tomadas, que muitas vezes eles acessam. Então, sem humildade, a mediunidade invariavelmente se perde. Se perde. O comentarista, admoestado fraternalmente para baixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O expositor, que recebe uma dica, uma orientação para ajustar aqui, adequar ali, e que se sente então incomodado e afasta da tarefa. Imagina se fosse assim, se fosse esse o caso do apóstolo Paulo. Ele que já havia tido uma trajetória brilhante no Sinédrio, reconhecido como um dos mais prestigiosos oradores, quando foi começar a sua tarefa no cristianismo, não estava conseguindo concatenar as ideias, o Barnabé chegou para ele e falou assim: Paulo, acho que é melhor a gente mudar aqui um pouquinho a tarefa, sabe? Eu acho que você não está indo muito bem aqui, vamos... Imagina se Paulo tivesse se sentido melindrado com isso, gente. Mas não, pelo contrário, o que ele fez? Falou: então estou tendo dificuldade, então vou fazer o seguinte, eu vou ali começar a fazer as minhas tendas, e quando eu estiver fazendo as tendas, eu chamo as pessoas para a gente conversar do Evangelho, do Antigo Testamento, e aos poucos ele foi recuperando a autoconfiança, foi recuperando a habilidade, foi construindo laços de amizade, foi se recolocando naquela tarefa. Daqui a pouco, a sua fala voltou a ser aquela fala que todos nós conhecemos, a sua eloquência e a sua capacidade de divulgação. Imagina se ele tivesse se melindrado. O que o Espiritismo, ou melhor, o que o cristianismo e também o Espiritismo não teriam perdido? É o colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado encerrando atividades na imprensa? É a cooperadora da assistência social esquecida, na passagem do seu aniversário se mostra ferida, caindo na indiferença? É o servidor do templo que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado? O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se à nova cooperação? No caso da obra de Kardec também, os médios cujos nomes não foram citados, alguns que se ressentiram. Então veja como que o melindre está aí presente, em muitas das nossas ações, e a gente sequer se dá conta. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, ou seja, da evangelização, com respeito ao comportamento do filho, que por isso se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido, mais velho, e que se desconcerta, ou descontenta, melhor dizendo, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro, de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. Quantas vezes isso não aconteceu com Chico? Pessoas que iam procurar, e ele estava trabalhando na Fazenda Modelo, e Rômulo Joviano era muito enérgico, seu chefe. Agora ele está trabalhando, não vai atender a ninguém. Pessoas que então voltaram decepcionadas com o Espiritismo e com o Chico, e perderam a oportunidade imensa de crescerem, de se edificarem, talvez, porque por um gesto como esse, que está nas linhas da lógica e do bom senso, se susceptibilizaram. O amigo, que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Como isso acontece no nosso movimento espírita?
Quando nós criamos muitas vezes ídolos para adorar, pessoas que são para a nossa referência, que deveriam ser inspiração, mas que muitas vezes, pessoas falhas que são, acabam por tropeçar e acabamos englobando então todo o espiritismo na imagem que tínhamos daquela pessoa. Acabamos englobando todo o espiritismo, a doutrina em si, na decepção que temos com esse ou aquele espírita, esse ou aquele cristão. É melindre, é orgulho de não perceber que aquilo era uma adoração nossa, uma ilusão criada e alimentada por nós. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. A rigor, somos sempre auxiliados, se soubermos entender o tipo de auxílio. A partir do momento que entramos numa casa espírita, estamos sendo auxiliados. Já estamos recebendo e muito. E quantas vezes não dizemos, me decepcionei com aquela casa. Me decepcionei com aquele alguém. Deixamos de ver o quanto recebemos para nos fixar no pouco de uma decepção ou de uma desilusão. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos, antes de tudo, para receber, sejam quais forem as circunstâncias. Que possamos, ao analisar, então, as circunstâncias que nos acontecem, medir o quanto eu recebi daquilo e o quanto que foi aquela tida desilusão, e veremos sempre que a parcela do recebido sobrepuja enormemente qualquer desilusão ou qualquer decepção. Vejamos que aquela pessoa que é objeto da nossa decepção tem muito mais aspectos positivos, trouxe-nos muito mais lições, ainda com seus erros, trouxe-nos muito mais lições do que propriamente motivos para reclamar e acusar a determinada pessoa. Fujamos à condição de sensitivas humanas. Sabe aquela planta sensitiva que você toca e ela fecha? Geralmente é a nossa postura. Sensitivas humanas. Qualquer toquezinho nas cordas do interesse pessoal, do orgulho, a gente se fecha, a gente se insula, foge à colaboração e à fraternidade. Então, fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. É aí que está a honra. Efetivamente, como diz Joana de Ângeles, o nosso conceito de honra no mundo ainda é muito deturpado. Pela minha honra, né? Eu não levo desaforo para casa, eu não aceito comentário desse por minha honra, mas ela diz assim, honra é a coragem de escolher o melhor. Honra não é de esforço, honra não é vingança, honra é a coragem de escolher o melhor. Quando Kardec pergunta aos espíritos lá sobre o duelo no Livro dos Espíritos, pergunta assim, qual o valor, ou qual o mérito da honra, ou do chamado ponto de honra, em relação ao duelo? Hoje nós não temos mais os duelos como antigamente, mas ainda temos os duelos mentais, né? Os duelos de posição, de pontos de vista. E os espíritos respondem assim, essa honra aí do quais vocês falam, duas coisas, orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Então a gente precisa renovar o que é esse conceito de honra. Honra é manter-se fiel ao bem, à humildade, à coragem de escolher o que é o melhor. Embora para o mundo muitas vezes isso seja covardia ou fuga, à luz do Espírito não. Corajoso, honroso é o que perdoa, é o que compreende, é o que serve, é o que se apaga para elevar os outros, iluminar os outros. Isso é honra. Com humildade, não há o melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Essa é sempre uma boa postura a adotar diante de uma decepção. Diante de algo que a gente julgue assim, que a gente deva reclamar, que a gente deva se lamentar, se revoltar, lembra sempre da sua postura em relação a Jesus. Ao invés da sua postura em relação ao outro, do que o outro te fez, lembra o que você tem feito com o que Jesus tem te dado. E você verá a imensa distância, o imenso abismo
do tanto que temos recebido e o pouco que temos realmente ofertado, isso naturalmente vai diluir em nós qualquer melindre, qualquer orgulho. É aquela parábola lá do devedor, que está no Evangelho de Mateus, do credor incompassível, né? Aquele que chegava, devia 10.000 talentos. Aí o Senhor lhe perdoa a dívida e ele vai diante daquele que lhe deve um pouquinho. E ele se revolta, né? Se parte para cima do outro. Lembremos da nossa dívida para com Jesus, que as dos nossos irmãos para conosco, a postura dos nossos irmãos para conosco será nada mais do que zero. Diluamos tudo isso no nosso amor por Jesus. E recordemos com André Luiz que é imprescindível possamos cada um de nós mergulhar nesse autoconhecimento, estabelecendo raízes fortes para que estejamos firmes diante dos desafios da vida. Como ele diz, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível de ser feliz. Uma vida superficial, a vida do orgulho, a vida da aparência, ela tem felicidade aparente também, porque a vida feliz é somente aquela que mergulhou em si, reconheceu as suas imperfeições e o quanto, apesar delas, é amado, é amparado pelo alto. Naturalmente, assim brota em nós compreensão e misericórdia para com as imperfeições do outro. Lidaremos melhor com esses choques naturais da convivência e diluiremos tudo isso na água viva do amor. Somente assim seremos realmente felizes, estaremos realmente fortalecidos para avançar com Jesus na direção da luz que espera a todos nós. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça sempre e que possamos, como as árvores e a natureza nos ensinam, em busca dos céus, crescer primeiro nas raízes da humildade, que são a nossa fortaleza. Muita paz a todos.